Eu louvo a Deus, porque somos mulheres fortes, mulheres que vencem a qualquer ocasião. Hoje, eu sei que esse congresso está sendo elaborado já faz dias e dias, muita oração, muito trabalho. Pastora Miriam, irmã Vera, diaconisa Vera e uma equipe grande cuidando desse congresso, porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando. A hora que eu cheguei, que eu fui entrando ali, já comecei até a chorar, porque eu já senti a presença de Deus aqui. Eu sei, você que veio aqui, vai receber a bênção do Senhor. Aquilo que você veio buscar, você vai levar. Amém, queridos? Nós estamos aqui com a preletora. Vem cá, pastora Luciana. Pastora Luciana é uma das professoras do nosso curso de teologia. Nós temos aqui na igreja uma escola que sai pela rua do lado de cá, rua de cima. E é uma escola que é uma franquia de Vinhedo. Então, todo final de semana, da primeira semana do mês, nós temos as aulas aqui. E a pastora Luciana é uma das bênçãos que vem aqui conosco, que nos dá a palavra, nos ensina a palavra de Deus. Então, queridos, depois a gente vai falar um pouquinho mais, a Luciana vai falar sobre essa escola, falar um pouquinho. E eu quero já passar a palavra para ela, porque eu sei que Deus tem muito para falar conosco. Não precisa levantar só. Estenda as suas mãos. Vamos orar pela vida dela. Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque hoje o Senhor nos deu um dia cheio de bênçãos, de esperança, de vontade de estar na tua casa, porque nós sabemos que nós temos aqui o que receber. Por isso eu quero colocar a vida da pastora Luciana nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, fala conosco. A cada um que está aqui, eu sei que veio para aprender um pouquinho mais do Senhor. Por isso nós estamos abençoando a vida da pastora e a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, queridos? Fiquem na bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui. Eu amo falar para mulheres. E louvo a Deus por nós sermos mulheres. Mulheres que foram criadas, formadas pelo Senhor. Mulheres que são guerreiras, mulheres que são ajudadoras, mulheres que são ferozes, que protegem, que guardam, mulheres que estimam, amém? Que inspiram, mulheres que geram, mulheres que choram, mulheres que geram, mulheres que o que seria deste mundo se não houvesse a mulher? O que seria da família se não houvesse a mulher? E Deus amou tanto a mulher, que deu a ela uma posição de privilégio, uma posição muito elevada, ao lado do Criador, ao lado do homem, ao lado do varão, para que pudesse estabelecer nada mais e nada menos do que o reino do Deus eterno, do único, do soberano, e que não há outro Deus. Amém? Eu venho da parte do Senhor, do Deus Altíssimo, sou da cidade de Vinhedo, sou casada, meu marido é o pastor Ronaldo, nós temos um filho, estamos pastoreando a igreja já há mais, estamos neste ministério, a CV Jesus Cristo é o Caminho, de Vinhedo, há 24 anos, 26 anos, e ali nós fomos separados, ali nós ouvimos a voz poderosa do Senhor. Nós temos um filho, esse filho é do Senhor também, está conosco ainda, é consagrado ao Senhor.
E nossa vida, nossa casa, e tudo que eu tenho e tudo que eu sou é dele. Amém? Meu filho é dele e meu filho foi devolvido a mim exatamente quando eu me converti, 3 meses após a minha conversão. Meu filho foi acometido de uma situação muito difícil, não de enfermidade, mas de uma situação muito complicada, e ele veio a falecer com 6 anos, e Deus sabia disso, o nosso Deus sabia disso, eu não o conhecia como hoje o conheço pela sua palavra, amo a palavra, estou aqui para falar da palavra, e durante uma semana o Senhor me pedia, entrega o Ricardo para mim. E por uma semana eu entreguei aos pés do Senhor Jesus a vida do meu filho Ricardo. E por uma situação, ele veio a falecer e ficou com mais de 45 minutos morto. E Deus me pediu 6 vezes a vida dele. Na 6ª vez eu chorei e disse ao Senhor, por que o Senhor não está recebendo? Porque eu não conhecia ainda todo o plano dele, como ele faz, como ele fala, o amor dele. Eu ouvia falar dele, eu o conhecia de ouvir falar, mas eu louvo a Deus que ele me deu a oportunidade de conhecê-lo, de andar com ele. Amém? E ali, na 6ª vez, eu chorei e disse, porque o Senhor não recebe o Ricardo? E a voz do Senhor calou, e a presença dele saiu. E no dia seguinte, eu fui fazer uma visita, e no caminho desta visita, o meu filho começou a passar mal, do nada, sem nenhuma febre, sem nenhuma enfermidade, sem nada, ele começou a passar mal, não conseguia respirar, e ali ele não tinha mais força nem para falar. Colocamos no banco de trás do carro e fomos direto para a igreja, aonde nós estávamos ouvindo a palavra. Estava fechada, e eu tinha ido fazer uma visita a 2 cidades além da minha, e voltei ali para a igreja na minha cidade, não tinha ninguém, estava fechada, voltei para a visita lá na outra cidade, não tinha mais ninguém, não consegui falar com ninguém. E nesse trajeto de via Anhanguera, quando fomos entrar, eu parei o carro, pedi para o meu marido parar, e eu fui atrás. Já era noitinha, já estava por volta de 6, 6:30 da tarde. E quando eu passei ao banco de trás, que eu fui ver, ele é bem branquinho, ele é bem rosadinho, ele estava gelado e com as mãos roxas, a boca roxa, os olhos fechados roxo, e eu comecei a procurar a respiração, eu comecei a procurar a pulsação dele, e nada, e eu gritei com todas as forças que eu tinha dentro de mim, a ponto de vir sangue na minha boca. Da força que eu gritei e chamei por Deus, porque eu usei o teu nome, eu repreendi toda obra maligna, eu declarei a tua proteção, por quê? E aquilo veio sangue na minha boca. Na época, eu tinha um problema de arritmia cardíaca, um problema de válvula mitral, e meu coração disparou, eu não conseguia mais respirar. E ali, naquele grito, naquela força que veio de dentro de mim, e saiu sangue, eu engoli sangue, eu ouvi a 7ª vez, pausada, nítida, entrega teu filho para mim. Eu coloquei a mão no peito do Ricardo e disse, a minha voz voltou, o meu coração voltou ao normal, a minha respiração voltou, e eu acredito que mãe nenhuma consegue fazer, por mais que ela tenha habilidade, por mais que ela ame o seu filho, mãe nenhuma consegue fazer se não for o amor de Deus sendo derramado. E ali eu coloquei a mão no peitinho dele, e ele conhece essa história,
Ele sabe. E eu disse em voz: é verdade, ele é teu. O Senhor quer levar, leva agora. Mas se for algo contrário à tua palavra, que o Senhor repreenda. Ele voltou. Ele tossiu, ele voltou. Em seguida eu ouvi a voz nítida dizendo para mim: não vá ao hospital, vá para casa, chama meu servo Davi. Naqueles dias eu tinha recebido a visita de um pastor, cirurgião dentista, um pastor que tinha um ministério de mais de 50 anos, hoje já está no Senhor. E eu havia conhecido esse pastor. E ali Deus falou para mim: não vá para o hospital, chama meu servo Davi. E eu fui para casa e chamei o servo Davi. E o meu filho estava debaixo do chuveiro sentado, porque ele não tinha força. E ali ele entrou dentro do chuveiro com o óleo e disse para mim assim: filha, o teu filho vive e sem nenhuma sequela. E eu sei o que eu estou falando porque eu sou cirurgião e todos os detalhes que você me falou, seu filho morreu e voltou para a glória de Deus. É esse Deus que eu vim falar com você. É esse Deus que eu estou aqui. É esse Deus que cura, é esse Deus que ressuscita, é esse Deus que tem todo o controle na mão. E o amor dele cura, o amor dele liberta, o amor dele é a essência dele. O seu Deus, o meu Deus, ele não tem amor, ele é amor. E ele veio, o amor dele veio em forma humana, para nos resgatar e nos levar a um banquete. Nesta tarde há um banquete que está colocado para você, mulher especial, mulher amada, mulher querida. Está colocado esse banquete. Hoje você vai sair saciada por aquilo que você veio buscar. Amém? Sou lá de Vinhedo, do Ministério ACV Jesus Cristo é o Caminho. Sou professora pela graça do Senhor no IFC, Instituto de Formação Cristã, uma escola que trabalha a palavra de Deus revelada, interdenominacional. Não está ligada a nenhuma placa de igreja, porém está ligada à palavra viva, poderosa de Deus. Há um núcleo dessa escola aqui em Bauru e nós, professores, somos mais de 90 professores. Temos muitas escolas no Brasil e várias escolas nos Estados Unidos, em Angola, Moçambique, Portugal, Espanha. Temos várias escolas, estão abrindo outras portas. Então, o reino de Deus está sendo levado pela palavra do Senhor. E venho aqui debaixo da autoridade do meu pastor, do meu marido, que é pastor, do meu bispo, que é superintendente do IFC, Antônio Carlos de Souza, e do presidente apóstolo João Lemos. Trago da parte do corpo de Cristo de Vinhedo um grande abraço para vocês. Amém? Você está pronta? Então abra, se você trouxe a sua Bíblia, se não trouxe, você vai ouvir. Nós já conhecemos que Deus é amor, a essência dele é amor e ele expressou este amor. No Evangelho de João tem uma oração do nosso Deus que está encarnado na forma humana e ele é o nosso intercessor hoje e assiste diante do trono do Todo-Poderoso e ele orou enquanto esteve aqui na terra. Eu busquei do Senhor em Cantares 2, né, que é o versículo que vocês têm trabalhado, e ali o Senhor me mostrou que o rei Salomão amava uma
mulher especial, uma mulher amada. Tudo indica que ele queria se casar com ela, ou era o próprio casamento dele, ou ainda que esta jovem amada mostraria o amor verdadeiro e o amor puro, voltando ao seu amado, ao pastor desta jovem que Cantares diz. Cantares mostra para nós uma história de amor puro e verdadeiro. Uma história que está na Bíblia, amém? Um livro maravilhoso que é capaz de nos restaurar, é capaz de resgatar qualquer fase, qualquer área, qualquer estágio da nossa vida. Seja da mais madura mulher que está neste lugar, ou da mais jovenzinha mulher que está aguardando ainda o seu jovem amado. Cantares resgata para nós a linguagem sã, linguagem saudável, pura, de um amor genuíno, de um amor entre o Criador e a sua criação, de um amor entre o homem e uma mulher, do amor também que está no nosso corpo, um amor na área sexual, um amor que gera, um amor que produz vida, um amor que foi tão deturpado neste mundo e que talvez algumas de nós, ou grande parte de nós, temos marcas deste amor humano, deste amor que pode ser que você tenha sido criticada, pode ser que você tenha sido humilhada, magoada, não reconhecida, não tratada como a beleza da criação de Deus, porque você, mulher, é a beleza da criação de Deus. Quando ele entregou a mulher ao homem, este homem amou, a ponto de esquecer tudo e olhar somente para a mulher. Então, o livro de Cantares mostra para nós toda essa história de um amor genuíno, de um banquete, realmente são delícias de Deus preparado para os que o amam. Amém? Então, quero nesta tarde dizer para você que Deus vai te restaurar. Deus está aqui para te amar, para te fortalecer e para te curar. Amém? Mas também relata a história entre o Cristo, o poderoso Cristo e a sua amada noiva igreja, a qual somos nós. E eu quero nesta ilustração, nesta interpretação, trazer para nós nesta tarde este amor, onde ele começou, como ele começou e por que nós temos tantas dores, por que nós temos tantas dificuldades e a falta deste amor traz para nós também enfermidades. Quando nós não nos deleitamos neste amor, nós também temos enfermidades sérias, crônicas, mas eu também quero te apresentar o Deus que cura câncer. Amém? E ao longo da nossa conversa eu vou contando algumas coisas que Deus já fez. Então quero começar aqui para nós, João, Evangelho de João, capítulo 17. E eu quero ler alguns versículos desta oração tão poderosa que está sendo assistida agora nos céus a meu e a teu respeito. Você crê assim? Você crê que você é única para Ele? Não existe outra. Eu sou Luciana, tem muitas Lucianas, mas eu só tenho eu. Amém? E meu marido diz assim, você é osso duro de roer. É verdade, porque nós somos osso. Nós somos tiradas do osso do homem, amém? Então nós não nos dobramos. Não é fácil dobrar uma mulher, mas é fácil encaixá-la no lugar certo. Amém? Você tem um lugar certo, você tem uma função perfeita. João 17 diz assim no versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um,
assim como nós. O que é este grande e poderoso amor? O que o Pai procura hoje, nesta tarde, verdadeiras adoradoras. Verdadeiras adoradores, mulheres que sejam uma com Ele. No versículo 20, diz assim, não rogo somente por estes. Olha que seu nome está aqui. A menção da minha vida e da sua vida está aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles e por aquelas que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Amém? A palavra te alcançou? Então Jesus orou por você, antes mesmo de você vir a este mundo. Versículo 21, para que ele orou por mim e por você? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles, ou elas, que é o nosso caso aqui, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos uma missão, amém? E esta missão só pode ser feita por mulher que ama. Está disposta a amar? Está disposta a se entregar? Porque o amor de Deus não é gostar. O amor de Deus não é troca, não é barganha. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele ama acima de tudo e de qualquer coisa, independente do que eu e você possamos devolver a Ele. Independente se nós vamos amá-lo, ou crer, ou caminhar com Ele. Independente disso, se nós vamos crer nele, confiar nele, ser fiel a Ele, Ele continua nos amando. Ele não se vinga, Ele não castiga, amém, querida? O amor dele é que sustenta todas as coisas. Por Deus ser amor, e a expressão do amor dele veio a este mundo. E este mundo não o recebeu. Este mundo foi criado pelo amor de Deus, que se chama o Verbo, que se chama a Palavra de Deus, que foi encarnada e é Jesus Cristo. Mas o mundo não recebeu. O homem não recebeu. A mulher não recebeu. Ele foi negado. E por causa disso, o amor de Deus não foi derramado na face da terra. Mas Deus não abriu mão de mim, de você. Deus não abriu mão da criação mais excelente, da obra-prima dele, que tem a assinatura dele e que tem o valor do universo, que nada nesta terra te compra. Nenhum lance desta terra pode te comprar, somente o preço precioso do sangue de um Deus eterno. Este é o valor que Deus te deu e me deu. E eu quero te levar, neste primeiro momento, aqui a um jardim. Eu fiquei muito encantada com as flores, eu amo flores. Amo, lá na nossa também tem, né? Na nossa igreja também tem. Eu fiquei encantada e eu disse assim, Senhor, o Senhor já preparou o jardim. Eu vou pedir para colocar um slide que eu trouxe para você, para nós, e nós vamos conversar um pouquinho, amém? No princípio criou Deus tudo, céus e terra, e tudo que há nos céus e na terra foi criado por Deus. Lá no slide número 1, tem 2 jardins na palavra de Deus, e nós estamos aqui em um jardim, que Deus chama a sua criação. Tem 2 jardins na palavra de Deus que ele vem se encontrar com a criação, com o homem e com a mulher que ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Nesses 2 jardins que Deus preparou, ele deu um banquete em todos os 2. No jardim do Éden é um lugar de delícias,
é um lugar de deleite, é um lugar de prazer, é um lugar de abundância, é um lugar de liberdade, é um lugar de paz. Não há caos no Éden. Então, eu trouxe para nós nesta tarde uma reflexão. Qual jardim nós vamos escolher hoje? Porque você é uma flor deste jardim. Amém? Qual jardim nós vamos estar? Porque é neste jardim que o amor de Deus vai ser derramado. Que a essência de Deus vai ser derramada. Em um, ele vai ser rejeitado. Em outro, ele vai ser totalmente amado. E ele virá à terra, nesse jardim. E ele vai abrir a porta para mim e para você. Entrar na sala do banquete e se deleitar na presença dele. Amém? No jardim do Éden, jardim de Deus, Éden, deleite, prazer, delícias, aonde ali nós conhecemos muitas coisas. Ou jardim de Deus, Getsêmani, um lugar de trabalho, um lugar de renúncia, um lugar de abrir mão, um lugar de render, um lugar de vencer. Porque Jesus diz que para vencer, primeiro precisa morrer. Para ressuscitar, primeiro precisa morrer. Amém? Então, nesta tarde, é uma tarde que o nosso Deus está aqui passeando. E Ele tem várias coisas para entregar para mim e para você. Eu vou pedir ao segundo slide. O jardim do Éden, o pó da terra. Neste jardim, todas nós conhecemos. Está lá no Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Uma outra hora você vem para a escola aqui do IFC, né, pastora Anida? E aí a gente ensina tudo ali. Amém? Então, lá no jardim do Éden, é um lugar separado. E se nós prestarmos atenção, a terra estava um caos. A terra estava vazia e havia trevas, e Deus, o grande Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, reorganiza e planta um jardim de delícias, de deleite, e neste jardim Ele coloca o homem. Nesse jardim aonde tem tudo que o homem precisa para a sua sobrevivência. Nesse jardim ele teria acesso à eternidade com Deus. E ele teria acesso a uma família e a povoar a terra, como Deus disse lá em Gênesis 1, 27. Abençoou Deus o homem e a mulher e disse: multiplicai-vos e fecundai e frutificai e enchei a terra. No Éden, aonde o homem recebe um fôlego de vida, um fôlego, ele tem um fôlego de vida, ele tem uma respiração de vida. E ele se torna um ser único, porque ele não é um robô, ele não é uma máquina, ele não é uma marionete, e Deus compartilha com ele toda a autoridade, todo o governo de toda a criação, e traz aos pés deste homem, e este homem reina nesse jardim. Você já parou para pensar que tipo de jardim é esse? Que tipo de fruta que tem lá? Que tipo de banquete tem nesse jardim? Você já parou para pensar os rios desse jardim, a água cristalina, as aves, os peixes, o ar que havia neste jardim, o perfume das flores? Você já parou para pensar em cada detalhe que o grande mestre desenhou com a sua mão? Estava neste jardim. Não havia nesse jardim o pecado, não havia competição, não havia ciúmes, não havia inveja, não havia necessidade nesse jardim. Havia a presença de Deus, porque Ele descia toda a viração do dia. E Ele andava junto com este casal. Ele andava junto com este homem, com esta mulher que foi criada dentro do Éden, chamado Adão e Eva. Perfeitos, qual a estrutura deles, qual o tamanho deles, qual a beleza deles.
O pecado foi tão grande, querida mulher, que nós fomos fisicamente definhando e o nosso corpo foi adoecendo e morrendo. Mas no Éden, eles não tinham isso, eles não tinham enfermidade, eles não tinham dores, ele não tinha cansaço, ele tinha acesso a toda a criação de Deus. Dá para a gente imaginar que amor é esse, que Deus é esse que cria todas as coisas e dá tudo isso ele deu para um homem feito do pó e para a sua companheira que nasceu dele. E ali, neste Éden, Deus então, o Senhor andava, instituiu o casamento, instituiu a família, entregou o governo da terra para os filhos deste homem. Deu a eles capacidade, inteligência, habilidades incríveis, para que eles pudessem reinar e dali governar toda a terra, estabelecer a humanidade e adorar a Deus. E trazer Deus, o universo, o espiritual, a região celeste, Deus viria à terra e o homem iria ao céu. Este era o plano de Deus. Nesse jardim do Éden, aonde havia só um casal. Você está perguntando, o que eu tenho a ver? Pois é. Muitas vezes, nós precisamos entender aonde é que Deus nos colocou. Quais as capacidades que Deus nos deu. E será que nossos olhos estão olhando para o Senhor? Para as habilidades ou nós estamos olhando como Adão e Eva olharam? Tiraram os olhos de Deus. Tiraram os olhos do grande amor dele. E colocaram os olhos em um animal chamado serpente, e que o homem deu um nome para esse animal, e que simplesmente havia ali algo estranho que o homem poderia discernir, o homem poderia ver, porque ele viu a serpente, ele deu um nome. Então, ele começa a desobedecer a ordem de Deus, de vigiar e cultivar. E através de uma serpente, de uma palavra, simplesmente uma palavra. Deus disse ao homem, se comer desta árvore, certamente morrerás. E a serpente disse, é certo que não morrerás. E eu te pergunto, onde foi que o homem, o primeiro homem e a primeira mulher, começaram a desconfiar do Criador? A tirar os olhos do grande e poderoso amor de Deus. Quando foi que nós, que temos a imagem e a semelhança dele, tiramos os olhos dele e começamos a colocar os olhos no natural, nas tempestades, nos ventos, e não olhamos para aquele que tudo fez e tem todo o poder, e que habita em nós? Porque no Éden, ele não habitava no homem. No Éden, ele andava com o homem. No Éden, ele descia à presença do homem. No Éden, o homem teve que fazer uma escolha. Você vai me amar de todo o seu coração, você vai me obedecer nas minhas palavras, dentro do contexto, dentro da história, ou você vai rejeitar a minha palavra. E nós conhecemos a história. Este casal, perfeito, único, sem nada, único, que tinha tudo, trocou aquilo que era real, poderoso, por aquilo que era incerto, que eles não conheciam. E a partir daí, eles deixam de ter o amor de Deus e eles passam a ter medo. E a partir desta escolha, o medo entrou, a necessidade entrou, o cansaço entrou, a enfermidade, a doença, a maldição, a morte, a separação. Então, no Éden,
o homem experimentou a separação deste amor de Deus. Que ali ele estava conhecendo e não conhecia o mundo cheio de caos. Amém? Ele trocou. E ele foi tirado do Éden. Ele e a sua esposa e toda a sua família vai nascer num mundo debaixo da desobediência, debaixo da enfermidade, debaixo da maldição, debaixo de todo o pecado, vão ser escravos e vão fazer uma caminhada muito difícil até chegar o dia em que Deus vai chamar o homem novamente a um jardim. Depois do Éden, Deus começa uma trajetória de buscar e resgatar este homem. Começa com a família, em Noé. Novamente a humanidade rejeita Deus. Deus dá a Noé um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que o coração estava fora da presença de Deus. Mas ele ouviu, o coração dele voltou para Deus. E Deus falou para ele: construa uma arca. E esse homem não olhou a circunstância. Esse homem não olhou o que ele enfrentou. Você está entendendo o recado que Deus está te entregando? Talvez o Senhor te chamou e a sua trajetória é trabalho. Para construir uma arca dá trabalho. Amém? Mas Deus capacita. Se você está numa família, numa jornada, numa situação dificílima ou problemática, Deus te capacita, Ele está presente. Ele tem poder. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Amém? Ele não mudou. Pode passar o outro slide, por favor. Olha lá o Éden, que lindo que ele é. O homem falou não para ele. E muitas vezes, queridas, nós, na nossa luta, no nosso dia a dia, nós também falamos não para as delícias de Deus, para os deleites de Deus, para o preparar de Deus, e nós saímos fazendo, nós saímos atribuladas na nossa força, na nossa condição, e somos magoadas, somos humilhadas, somos muitas vezes rejeitadas e esquecemos de quem nos fez. E adquirimos muitas coisas. Mas o Éden está disponível hoje. Hoje, o que significa Éden para mim e para você? Hoje você pode escolher: Senhor, eu quero as tuas delícias. Eu quero o teu prazer, eu quero a tua vontade, eu quero do teu jeito, eu quero do teu amor, da tua graça, eu quero da tua provisão. Ainda que tenha um mundo todo aí fora, ainda que tenha muitas tentações, ainda que tenha muitas coisas que eu não vou experimentar e que eu não vou precisar experimentar, porque o que eu tenho dentro do Éden é suficiente para mim. O Éden está dentro de você. Tem uma área dentro de mim, de você, que se chama alma. E esta alma foi Deus quem fez. E nela há toda a provisão, nela há sabedoria, amém? Nela há inteligência, nela há capacidade, força. Nós temos um Éden dentro de nós. E muitas vezes nós não queremos, nós queremos experimentar. Nós não gastamos tempo ali, muitas vezes. E eu quero parar um pouquinho aqui no Éden, porque eu aprendi a voltar ao Éden. E eu quero te contar como que eu conheci o Deus que cura câncer. Neste momento, porque eu aprendi a voltar a depender do Senhor. Amém? Não dos médicos, eu não sou contra médico. Eu abençoo a medicina, amém? O remédio, Deus usa o remédio, Deus usa a medicina, os médicos. Amém, querida? Ele usa a forma de cura, de tratamento também. Ele usa as especialidades da medicina.
O problema é quando nós confiamos primeiro em nós, no médico, e não em Deus. A nossa confiança tem que ser primeiro nele, buscar nele, depender dele, e ele vai nos guiar. Amém? Então, eu fui levar a minha mãe. Eu tenho uma mãezinha linda, de 78 anos, uma fofura. E quando ela tinha 75 anos, levei ao médico, na ginecologista, e a médica deu um exame para ela fazer. Um tal de exame, colonoscopia. Já ouviram falar? Não deixe de fazer. O nosso corpo, nós somos responsáveis por cuidar dele. Após os 40 anos, busque, amém? Porque nós estamos num mundo, numa terra contaminada, e o nosso corpo precisa de cuidado, além da oração e da fé, amém? E levei mamãe lá, estou na recepção, e a médica deu o exame para ela fazer, e ela saiu de lá, e falou para mim, está tudo em ordem, está tudo perfeito, mas tem um exame que eu não sinto nada, eu não vou fazer. Que exame é esse? Esse tal, e não sabia nem falar o nome. E passou-se um ano e ela não fez, ela não marcou. Por quê? Porque esse exame é muito difícil de fazer. O exame não é difícil. Você não vê o exame. O difícil é o preparo. Mas nós podemos vencer, amém? Ela não fez. Passado um ano, ela começou a sentir muitas dores fortíssimas no intestino, na barriga. E começou a passar muito mal, e chegou novamente o mês dela fazer o check-up. E a médica falou, cadê o exame? Não fez. E ela chegou lá com dor, e eu fiquei na recepção novamente, a médica consultou, deu novamente, mandou me chamar na recepção, e disse assim, filhinha, você vai fazer esse exame. Eu falei, eu? Você vai fazer esse exame. A mamãe também precisa fazer, e não é coisa boa que ela deve ter. Então, você vai fazer junto com ela, e você vai levar ela para fazer. Falei, tá bom. Mamãe quase morreu no preparo. Por quê? Você entende o que é uma mente? Você entende o que a mente recebe, você vai viver. Se você falar não dá, não vai dar. Se você falar eu não vou conseguir, não vai conseguir. Por isso Deus diz, tudo eu posso naquele que fortalece. Por isso que Deus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que Jesus disse, se você crê, você verá o milagre. Você verá a glória de Deus. Eu não questionei, falei, tá bom. Ela quase morreu, por quê? Porque o problema dela era o preparo. E eu, com hipoglicemia, com uma série de dificuldades, foi o melhor preparo na minha vida. De vez em quando eu faço os preparos, porque foi ótimo para mim. Não senti nada, ela quase morreu. Ela foi fazer o exame, eu também. Saiu de lá, a médica falou assim, está limpinha a coluna dela. Falei, a sua vai levar uns 40 dias para vir. Eu tinha seminários, viagem, aula fora do Brasil, tinha um monte de coisa, uma agenda. E eu fui 40 dias e o médico falou assim, não é nada, você não tem nada. Você sente alguma coisa? Não, não sinto nada, nada, absolutamente nada. Ele falou assim, tudo bem, então vamos abrir, não é nada. Quando ele abriu o carcinoma, ele olhou para mim e disse, é câncer. E já está com infiltração nos linfáticos. Cancela tudo, sua cirurgia imediata. Eu falei, é. Deus trocou a equipe, porque eu fiz 4 colonos e marcação, tirei 11 pólipos que viram câncer, e ali foi feita uma marcação para uma cirurgia. Deus mudou a equipe, me levou para um hospital, me internou em questão de 2 meses, eu estava no centro cirúrgico com uma equipe, e a minha cirurgia durou 7 horas, e eles chegaram até a marcação aonde estava o câncer que foi tirado,
E ali eles constataram que não tinha nada. Tinha tirado tudo, que não tinha mais nada. Um da equipe disse assim, não vou fechar. Vou olhar mais um pouco. Deus é Deus, amém? E Ele te ama. E Ele te ama, Ele não coloca câncer. Ele não precisa colocar isso em mim e você. Mas infelizmente, nosso DNA, nosso corpo tem muitas vezes isso. E esse médico jovem falou assim, eu não vou fechar, eu vou investigar. E quando ele foi investigando, havia um tumor que nenhum exame mostrou esse tumor. Formado. E quando ele chegou, ele estava solto. A equipe ficou maravilhada e disse, eu tenho a foto dele. Não mostro para ninguém, mas eu tenho. E disse para mim assim, eu fiquei 3 dias na UTI, aquele hospital foi bombardeado com o amor de Deus. Todos naquele hospital, todos foram me ver na UTI, desde o faxineiro até o mantenedor do hospital, até o advogado do hospital foi me ver na UTI. Quem sou eu? Eu sou filha do Deus Altíssimo. E Deus usa para a hora quando Ele quer, amém? Você está aí olhando, falando, quem sou eu? Deus não está olhando, Deus não está vendo o meu sofrimento, o que eu estou passando, Deus não está mudando. Querida, nesta tarde tem um banquete para você. Você precisa tomar uma posição. Você precisa fazer isso, que Ele vai falar com você. E naquela UTI eu falei de Jesus, e muitos foram na UTI, eu não podia mexer por causa dos pontos, foi complicado, o meu pulmão teve uma complicação, mas as pessoas iam lá e se colocavam debaixo da mão para orar, e saíam de lá curados, e eu na UTI. Deus é Deus. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Saindo da UTI, Ele me encaminhou para uma oncologista, e nesta oncologista ela disse assim, olha, é raro, é muito raro, que sorte você teve. Falei, não. Eu tenho um Deus que me fez e tem a assinatura dele, no meu corpo. E Ele não quer câncer neste corpo. Então, eu vim aqui para a senhora testificar que eu não tenho mais. E ela disse assim, não tem mesmo. Já te explicaram que este câncer foi tirado todo. Você não tem o perigo dele voltar. E você não vai fazer nenhuma rádio e nenhuma quimioterapia. Para a glória dele. No Éden, nós fomos formadas. Ali era para nós nascermos dentro do Éden. Dentro de um lugar, de um jardim secreto, de um jardim lindo, preparado por Deus. Mas nós nascemos fora do Éden. Amém, querida? A humanidade inteira nasceu fora do Éden. E por nascer fora do Éden, não tiveram acesso ao amor de Deus. E não tiveram acesso à palavra de Deus. E não tiveram acesso ali à escolha, porque a palavra de Deus diz que nós já nascemos mortos e separados pelo pecado. E que não há nenhum justo na terra. E que todos nasceram destituídos da glória de Deus. Mas o nosso Deus deixou a glória e veio à terra e andou como um ser humano e nasceu do ventre de uma mulher que obedeceu, que creu na palavra e que entregou a vida dela. E ali ela gerou, ali Jesus nasceu e fez o seu trajeto. E aos 30 anos, Jesus começou a ir buscar o Pai. Para que toda a humanidade pudesse voltar a buscar o Pai na sala do trono. Porque nós não tínhamos acesso à sala do trono. O pecado fazia separação.
Deus é um Deus santo, não podia se relacionar com o homem. Então, o Antigo Testamento, ele falava com reis, profetas e sacerdotes. Somente com eles. Mas ele queria abrir a porta para toda a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que Ele deu o amor dele para mim e para você. Ele deu, ele não perguntou se você e eu queríamos. Ele não perguntou se você e eu críamos nele. Ele simplesmente disse, eu vou. E ele enfrentou montanhas, nós cantamos, né, do amor de Deus. Ele destruiu mentiras, ele abalou o inferno, ele fez tudo, ele destruiu tudo. Ele destruiu o pecado, ele destruiu a morte, ele destruiu o inferno, ele destruiu o diabo. Para abrir a porta do jardim para mim e para você. Para que nós pudéssemos voltar. Ele deu para o mundo. Novamente ele vem numa semente. Novamente ele vem em uma pequena palavra. Amém? Uma palavra. Do que é que você precisa hoje? Uma palavra. Mas não a sua. Não a que falaram. A que ele deixou para você. Porque tem um livro na Bíblia, que se chama o livro de Jó, que Jó teve que passar por tantas situações, para deixar de conhecer Deus e ouvir falar. E quando nós não usamos a palavra que Ele nos deu, que é carregada de poder, de unção, de graça, a palavra dEle é o amor dEle, é o poder dEle. É o verbo que criou todas as coisas. Ele veio para que pagasse o preço que o primeiro Adão não quis pagar. O primeiro Adão, o primeiro casal, olhou para eles e deixou Deus de lado. Querida, eu vim trazer uma palavra de Deus e eu pedi à pastora Anita, à pastora Miriam, eu vou entregar essa palavra para você, porque eu amo você em Cristo Jesus. O Senhor quer que você tenha a palavra dEle. A palavra dEle. Não é um livro. Não é uma religião. A palavra dEle é uma pessoa. A palavra dEle é poderosa. Se Ele falar haja luz, houve luz. Se Ele falar para mim e para você, eu enviei a palavra para te curar. O que eu tenho que fazer? Mas, não tem mas. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E seja o que for que você tiver que passar nesta terra, haja o que houver, Ele proverá. Amém? Venha o que vier, é meu louvor, desde o dia que eu estou orando. Deus proverá. Ele chama a existência o que não existe. Ele juntou uma equipe. Porque se eu operasse com a primeira equipe, eu ia ficar com um tumor dentro de mim. Mas Deus muda a história. Deus muda a história. Você crê? Você crê, mulher? Você tem que ser corajosa para crer. Você tem que ser mulher para crer. Não é assim, eu creio, mas se não acontecer, não. Isso é dúvida. Eu creio, mas eu estou orando, o exame. Não, isso é dúvida. Quem dá a última palavra é Deus. Jó teve medo. Medo de perder as coisas. Medo de perder o filho. Medo de perder a saúde. Mas ele conhecia Deus somente de ouvir. Mas Deus falou, Jó,
Eu quero que você venha ao banquete, porque a sua comida, Jó, está aqui. Jesus diz que a comida dele é a vontade do Pai. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela não é boa e perfeita para este corpo, mas ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai trazer para este corpo vida, e vida saudável. É possível vivermos neste corpo em vida saudável. Amém, querida? Não estou dizendo que você não tenha que fazer tratamento. Eu estou dizendo que o seu primeiro remédio é a palavra. E o médico vai te liberar. O médico vai falar, você não precisa mais desse remédio. Porque nosso Deus não quebra princípios. A fé é um princípio estabelecido e funciona. Não é mágica. Não é pensamento positivo. É poder. É poder. Jó experimentou coisas que, olha, terríveis. Sim ou não? Por quê? Porque ele conhecia Deus, não de se alimentar de Deus, mas de ouvir. Será que a nossa alma, será que a sua alma tem? Não se escandalize, amém, querida, porque está passando primeiro por mim. Será que nós estamos ouvindo alguma coisa dizendo assim, não vai passar. Esse problema não vai passar, você já tentou. Deus fala isso para você? Deus fala assim, filha, talvez eu te abençoe. Filha, talvez vai dar certo o seu casamento. Filha, talvez você vai conseguir quitar as suas dívidas. Deus fala assim com você, porque comigo não. Comigo ele fala, vai dar certo. Proverá. O meu Deus proverá. Amém? E eu criei nesta palavra. E sabe quando é que eu criei nesta palavra? Quando eu ainda não tinha conhecimento dela. Mas eu ouvia ele falar. E eu não tinha o que comer. Eu não tinha o que pôr na mesa e servindo ao Senhor. E meu filho pediu lanche e não tinha. E eu falei, e agora? Ele disse para mim, manda embora. Falei, mandar embora o quê, Senhor? Você já passou pela experiência de você conversar aí dentro com o Senhor? Você já teve essa experiência de que Ele fala, você faz a pergunta sem falar e Ele responde? É disso que eu estou falando, é dessa intimidade que eu estou falando. Ele disse, manda embora. Eu não sou isso. E eu perguntei para ele o quê? Mas sem falar na boca. E ouvia tudo. Ele disse, miséria não faz parte do meu reino. Necessidade não faz parte do meu reino. Tristeza não faz parte do meu reino. Humilhação não faz parte do meu reino. O meu reino consiste de paz, alegria e gozo. Gozo no Espírito. Você sabe o que é gozo no Espírito? É gerar. Ai, ai, ai. Ah, você não entendeu. É gerar. Você é mulher para gerar. O que é que você precisa gerar? Maria gerou Jesus, e você e eu, vamos gerar o quê? Mas, quando Jó perdeu tudo, inclusive a saúde dele, mas não perdeu a alma dele. Porque aqui, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Você está disposta hoje a vir para o banquete? No Éden ela foi criada. No Éden ela tinha delícias e prazeres. Mas no Getsêmani, ela vai encontrar a renúncia. Jó chegou ao ponto que ele declara, nu vim e nu voltarei.
nu vim e nu voltarei. Deus deu, só que ele não sabia que Deus não tira nada. Amém, querida? Deus não tira, é irrevogável o que Ele te dá. Irrevogável. Nenhum dom, a dádiva, Ele não tira. E Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Deus falou, não. Quem tirou? Quem tirou? O diabo. Quem tira? O diabo. Aí Jó ouviu. Agora eu falei de coisas que eu não conhecia, que eu não gerei, que eu não comi, que eu não mastiguei, que eu não ruminei, que eu não escutei e ouvi o que a tua palavra disse. Agora eu sei quem tu és. E Deus dobrou tudo. Sabe por que que Ele dobra? Porque Ele não tira. Amém? O seu vale está difícil? Não é Deus. Ele quer te falar hoje. A sua alma precisa experimentar o banquete. A sua alma precisa. Nós temos um intervalo, certo? Nós vamos parar para um café, um intervalo. E na segunda parte nós vamos clamar. Primeiro você vai ruminar, porque Deus falou com você. Deus falou com você, eu tenho certeza. Deus falou. Eu vou pedir o último slide. E vou pedir que você curve a sua cabeça, se você assim desejar. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser ouvir aí de dentro de você, do teu coração. O Senhor te faz um convite nesta tarde. Venha ao meu jardim. Eu estou te esperando no meu jardim, para encontrar com você. É ali que eu vou me encontrar. É ali que eu vou ser a minha força, o meu poder vai estar em você. O meu espírito vai agir. É neste lugar que o Senhor está nos chamando. Ele só quer que você responda à voz dEle. Ele só quer a nossa adoração, nosso reconhecimento de que Ele é o único Deus. Ele é o único, jamais haverá outro. Ele é o único que tem todo o poder. Se humilhar para Ele é uma honra. Se derramar na presença dEle. Se despojar de toda a incredulidade, de toda palavra que não veio dEle. Talvez você ouviu fatos. Talvez você teve resultados de exame, críticas. Talvez você ouviu palavras duras que quebrou a sua identidade, deixou desnorteada. Talvez as dores que você já enfrentou tenha te afastado desse jardim. Mas tem água viva nesse jardim. Tem bálsamo de cura. E Ele ainda está operando. Ele ainda está trabalhando. Mas hoje Ele trabalha dentro de mim, dentro de você. Ele trabalha dentro de mim, de você. Só você pode responder a Ele. Ninguém mais pode. Escuta. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. E eu fluirei como um manancial no teu interior, com águas sem
Amém, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento que o Senhor nos espera, que o Senhor tem poder para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, nos render a Ti, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor, seja em qualquer área da nossa vida, qualquer fase que tenha parado a nossa vida, ou deixado, Senhor, de fazer com que nós avancemos. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. As tuas filhas vieram aqui porque estão sedentas do Senhor. Necessitam do Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós queremos voltar às tuas doces e poderosas mãos, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja libertação, para que haja, Senhor, milagres extraordinários. Nós queremos estar nas tuas mãos nesta tarde, Senhor, porque nós declaramos que confiamos no Senhor, nós confiamos somente em Ti, e o Senhor proverá a graça para o que tiver que passar, Senhor, para a luta que tiver que enfrentar, o dia difícil, o dia mau, os dias trabalhosos, o Senhor estará conosco. O Senhor atravessará conosco este temporal. O Senhor nos segurará em tuas mãos fortes e poderosas. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor não mudou, continua o mesmo, é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado, que reina e governa, que tem o controle de todas as coisas, somente o Senhor é Deus. Nós te conhecemos, Pai, nós te conhecemos e podemos te chamar de Pai, de Paizinho querido. Podemos contar, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua provisão, com o médico dos médicos, com o Senhor dos senhores. Nós podemos contar com o advogado dos advogados, com o juiz dos juízes. Nós podemos contar com o arquiteto, com o psicólogo, com o fiador, o mediador, no sumo sacerdote. Nós podemos contar, Senhor, porque o Senhor está sentado no trono e vela dia e noite por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos preparar, Senhor. Continua falando conosco nesse momento, nesse período de café, Senhor, de nós pararmos. Continua falando conosco e nos prepara para receber tudo que o Senhor tem para nós, para hoje, Senhor. Tudo que nós precisamos hoje, o Senhor vai derramar, está derramando no nosso meio. Recebe o nosso coração grato a Ti, Senhor. É no poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Prepara teu coração. Prepara, Deus está pronto, hoje é seu dia. Amém? Glória a Deus. Que maravilhoso, né, irmãs? Graças a Deus. Nesse momento eu quero pedir para você que todas receberam